Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, ao Encontro de Jesus, que já virou um livro e nós já estamos chegando no nosso episódio de número 100. Nós estamos estudando esta obra, o Evangelho, os Evangelhos e o Espiritismo, que são uma série de perguntas endereçadas a dois grandes trabalhadores espíritas, Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, que é uma forma de homenageá-los, demonstrando a nossa gratidão por tudo que eles fizeram pelo Espiritismo e também de ter conteúdos que nós podemos considerar confiáveis no que tange ao estudo dos Evangelhos. Nós estamos aqui na questão de número 6. E olha que pergunta interessante. O que são o céu e o inferno das tradições bíblicas? Eu devo narrar para vocês que até meus 18 anos eu era da Igreja Católica. Como eu tinha medo do inferno. Como eu tinha medo do diabo e como eu queria ir para o céu, me esforçando de todas as formas. E o Espiritismo veio trazer uma consciência sobre o que representam céu e inferno. Mas vamos ler a resposta do Divaldo e a cada trecho da resposta a gente vai fazendo algumas considerações. Começo, Divaldo. Em decorrência da ignorância existente na época de Jesus a respeito do universo, acreditava-se como realidade acima e abaixo, ou seja, o céu ficaria acima e o inferno ficaria abaixo. Em relação à postura do indivíduo, estabelecendo-se nessas regiões o céu e o inferno como de natureza geográfica. Ou seja, partimos de uma ignorância de nós, enquanto aqueles que estavam na época de Jesus e no decorrer dos séculos, fomos nos aperfeiçoando, desenvolvendo a nossa forma de pensar, mas vinculados à ortodoxia das igrejas, nós fomos aprendendo que quem fazia o bem iria para um céu, que estava acima, e quem fizesse o mal iria para um inferno, que estava abaixo. E essas construções eram literalmente construções geográficas, porque havia um lugar determinado para o céu e havia um lugar determinado para o inferno, que seria precedido ir para um lugar ou outro pelo juízo final. Porque nesse juízo final é que seria determinado: você vai para o céu, você vai para o inferno. Continua Divaldo. De igual maneira, ante a impossibilidade de então entender-se a realidade do mundo espiritual, foram utilizadas narrativas com sabor mitológica. Por que sabor mitológico? Porque muitas vezes, para explicar algo para as pessoas, nós nos valemos de símbolos, nos valemos de analogias, daí nós criamos construções para explicar às pessoas. E nem sempre esses símbolos são bem entendidos. É isso que está dizendo Divaldo. De forma que a criatura pudesse compreender o transcendente através de comparações com as questões objetivas da existência material. E agora ele traz a explicação que nós podemos entender como a explicação espírita de céu e inferno. Nada obstante, existam regiões de dor e de sombra no mundo espiritual, ou seja, existem regiões de sombra e de dor no mundo espiritual, construídas pelas mentes desarvoradas e infelizes. O que o Divaldo está dizendo? Que, na verdade, as regiões de sombra e de dor no mundo espiritual, elas são construídas pelas nossas mentes infelizes. Não existem lugares físicos, lugares geográficos, mas união de almas que estão na mesma sintonia. Por exemplo, se juntam almas suicidas, nós plasmamos por iguais pendores, por iguais pensamentos e uma sintonia, um lugar que não é um lugar físico, mas um lugar fluídico, chamado Vale dos Suicidas. Se nós estamos naquela condição de dor, de remorso, de complicações porque não aproveitamos o nosso tempo, podemos formatar
uma região conhecida como umbral, e assim sucessivamente. Prossegue Divaldo explicando: o céu e o inferno são estados de consciência, tendo caráter eterno somente a plenitude. Então, se perguntarem para nós o que representam o céu e o inferno, estados de consciência, ou seja, se eu me dedico a fazer o bem, o meu estado de consciência é positivo, é um estado bom. Então eu não preciso ir para um céu. Eu vivo no céu onde quer que eu me encontre. Se eu sou uma pessoa má, uma pessoa que não sigo as leis morais, uma pessoa desarvorada, uma pessoa viciosa, e não estou me referindo apenas a vícios físicos, estou me referindo a vícios morais, como egoísmo, orgulho, eu já vivo no inferno, porque eu estou plantando causas que gerarão efeitos que virão através de angústias, de dissabores, de aflições. E vejam, o inferno também não é um lugar geográfico, mas é um estado consciencial, porque eu vivo o inferno onde eu estou. E vocês poderiam perguntar: Rafael, e quando eu desencarnar? A vida do lado de lá, ela é exatamente igual ou uma consequência da vida que a gente vive do lado de cá. Existe um escritor brasileiro, o Barão de Itararé, que ele diz assim: o que se leva da vida é a vida que se leva. Esse Barão de Itararé, ele tem o nome de Aparício Torelli. Então vamos pensar. O que eu levo da vida? A vida que eu levo. Se eu vivo num inferno diário, sou uma pessoa que pratica o mal, onde eu estarei quando desencarnar? Com pessoas que estão na mesma situação que a minha. Então eu estarei num lugar fluídico que eu posso chamar dos mais diversos nomes, inclusive de inferno. Mas não é um inferno enquanto um lugar geográfico, é um inferno consciencial. Mas se eu sou uma pessoa boa, honesta, uma pessoa que ama, que perdoa, que pratica o bem, eu já vivo num céu. Quando eu desencarno, eu provavelmente estarei numa colônia com espíritos que vibram na mesma sintonia, que estão numa frequência de paz, de amorosidade. Até aqui tudo bem? Em 1865, o codificador do Espiritismo resolveu nos trazer este presente, que é o livro O Céu e o Inferno. Observem, gente, século XIX, ano de 1865. E aqui no capítulo 7º, na primeira parte, naquele texto intitulado Código Penal da Vida Futura, olha o que Allan Kardec nos coloca. Artigo 5º do Código Penal da Vida Futura. Dependendo o sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, ou seja, se eu sofro é porque eu sou imperfeito. Se eu sou feliz é porque eu tenho conseguido praticar o bem, vou me tornando uma pessoa melhor. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Onde está o inferno? Onde está o céu? Dentro de nós. Porque as aflições, elas têm caráter íntimo. Por isso que nós dizemos que são estados conscienciais. Quando eu amplio a minha consciência para entender que o mundo é um grande convite ao amor, à misericórdia, à fraternidade, a vivermos servindo o Mestre Jesus e nos ajudando uns aos outros, eu vou trazendo dentro de mim a paz. Pelo contrário, quando sou aquela pessoa belicosa, que odeia, que passa a perna, eu já trago o inferno dentro de mim. É isso que nos diz Allan Kardec. E ele continua. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Vamos pensar. Às vezes nós chegamos em determinados lugares que a gente sente um pesar, um desgosto. É a sintonia das almas que ali se encontram. Outrora a gente está num lugar de paz, numa sintonia elevada. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente vai numa igreja, num templo, ou está num contato com a natureza, a vibração se eleva, muitas vezes a pessoa diz assim: nossa, parece que eu estou no céu. E às vezes está, porque a sintonia se permitiu elevar, que nós
adquirimos um lugar de paz. Outras vezes, pelas coisas do cotidiano, a gente liga a televisão, vê tanta miséria, se depara na rua com tanta dificuldade e a gente, nossa, que inferno. E às vezes é. Não porque é um lugar circunscrito, mas porque a gente se permite entrar naquela faixa de vibrações. Daí que nós possamos fazer o bem, que nós possamos orar, que nós possamos servir cada vez mais, nos esforçar por ser pessoas melhores e construir o céu desde já. O céu está na nossa consciência, o céu está dentro de nós. Feliz é aquele que ama, porque constrói o céu todos os dias da sua vida. Há uma história da sabedoria oriental que eu quero partilhar com vocês. Porque um dia, um samurai chegou para um grande mestre das sabedorias orientais e disse assim: me explique o que é o céu e o inferno. Mais rápido, porque eu não tenho paciência. E o mestre respondeu: não tem como eu te explicar o que é o céu e o que é o inferno, porque são conceitos subjetivos. O samurai então tirou a espada: se você não me explicar, eu vou te matar. E o mestre respondeu: isso é o inferno. Então ele se deu conta que o inferno era aquele lance de ódio, aquela impaciência, aquela vontade de agredir. Resolveu então colocar a espada no alforge. E o mestre lhe disse: isso é o céu. Quando você guardou a sua espada e resolveu dialogar comigo, você está vivendo o seu céu. Que nós tenhamos a impressão, então, que nosso estágio de consciência diz da pessoa que nós somos. Nós não precisamos de lugares para estar bem. Nós precisamos estar bem independente dos lugares, porque isso diz de onde colocamos o nosso tesouro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Já nos dizia o Mestre Jesus: onde temos colocado o nosso tesouro? Nas coisas do mundo? Nas coisas perecíveis? Naquilo que o ladrão pode roubar e a traça pode roer? Ou estamos depositando as nossas esperanças, os nossos valores naquilo que não é transitório, naquilo que é eterno? Porque o céu se constrói todos os dias. Eis que Jesus nos chama a sermos os semeadores da esperança, os semeadores da paz. Porque nós, conquistando melhores cotas de entendimento, possamos demonstrar para as pessoas que, se nós queremos construir a nossa bonança, que a gente aprenda a amar hoje. Aqui, que é o nosso melhor lugar, agora, que é o nosso melhor tempo. Vamos orar. Ó Jesus, Tu que nos sabes, Tu que nos compreende, Tu que sabe cada coisa que passa no nosso íntimo, ajuda-nos todos os dias a construir o nosso céu das boas atitudes. E que não temamos o que vai acontecer depois da nossa desencarnação, porque será invariavelmente o resultado do que nós fizermos agora. Abençoe, Senhor, aqueles que estão com dificuldades no mundo, as mais diversas, os que têm necessidades materiais, os que têm necessidades espirituais. Nós nos lembramos de tantas guerras que representam a presença do inferno consciencial. Mas igualmente nos lembramos daqueles que sobem às comunidades para agasalhar o filho de uma mãe que não tem como amamentar. Nós nos lembramos daqueles que visitam os presídios e levam um pouco da sua atenção para aqueles que estão ali dentro, mas são filhos de Deus. Olhe, Senhor, por todos os que sofrem. Olhe por aqueles que nesse instante estão com o pensamento do suicídio, mas que os bons espíritos possam retirar esse ímpeto. Dai-nos a Tua paz, porque sem a Tua paz nós não conseguimos seguir. Ajuda-nos a viver no céu do trabalho constante, da alegria perene de servir sem perguntar até quando. Muito obrigado, Mestre e Senhor da vida. Olhe por cada um de nós, olhe pelas nossas famílias e dai-nos a Tua paz. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Beijo grande e até semana que vem.